Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um despertar com Cristo. Meditaremos hoje no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andeis ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, o Senhor diz, contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Por isso que eu coloquei esse tema hoje, esse título. Você tem o poder de mudar o seu tempo? Você consegue mudar o seu tempo? Começa a meditar se você consegue mudar o seu tempo ou acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado, ele equivale à ponta do nosso dedo médio ao cotovelo, equivalente a 46 centímetros, para vocês saberem. Por que eu trouxe essa palavra hoje para vocês? Porque nós estamos vivendo hoje em um tempo que a ansiedade está tomando conta, né? E é um pecado. A preocupação ela é considerada um pecado. E por que isso? Vamos trazer essa palavra hoje aqui ao nosso dia a dia, né? Então você acorda 10 minutos depois do que esperava e a ansiedade já começa a tomar conta de você. E se eu estiver atrasado? Como está o clima lá fora? Você passa na frente do espelho e se preocupa com o rosto que está parecendo umas rugas a mais que costumava ter. Desce as escadas correndo porque está com pressa. Deixa seus filhos comerem qualquer coisa. Depois vai se começar a preocupar se o açúcar vai causar o câncer. Você preocupa com a possibilidade dos seus filhos se envolverem com gente errada. Liga a televisão para dar aquela relaxada. À medida que você vai passando os canais, se envolve com as notícias e começa a preocupar com o quê? Com economia.
aumento da criminalidade aí na sua cidade. E finalmente, aí você pensa, não, vou desligar a televisão, vou dar uma deitada, né? Vou dormir. Você sente aquela tremenda sensação de ansiedade. E nem sequer sabe o porquê, porque você está carregado de tantas coisas que você não pode fazer nada para mudar. E conseguiu identificar aí, com só um breve relato de coisas que pode acontecer no nosso dia a dia. E em Mateus, essa passagem do versículo 25 ao 34 é uma das grandes passagens da Bíblia sobre preocupação. Jesus diz 3 vezes, do 25 ao 34, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, Jesus diz. Mas ele não para por aí. Jesus está interessado em mais do que transmitir comandos para a nossa vida. Ele quer trabalhar os nossos corações. E então ele dá razões porque não deveríamos ser ansiosos. Agora eu vou começar a trabalhar no versículo por versículo. No 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida é importante demais. Se Deus fez algo maior para nós, Ele também fará algo menor, que são as roupas, os alimentos. Especialmente se você parar um pouquinho, só um pouquinho, fala assim, mas Deus me criou, eu sou a realização maior dele, né? Eu fui criado por Deus, ele certamente será capaz de alimentar. Se você tem um animalzinho, vamos colocar um exemplo aqui, um animal de estimação, que você é o senhor dele, você não vai deixar ele morrer de fome, vai deixar ele morrer de frio? Não, muito pelo contrário. Você vai alimentá-lo, vai vesti-lo, vai dar todo o conforto. É assim Deus, ele faz com a gente. E o cachorrinho, o seu passarinho, o seu gatinho, ele não trabalha. Ele não trabalha. Por isso que a Bíblia mesmo diz, olhai as aves do céu, que não fazem nada e mesmo assim o Senhor cuida delas. E vamos para o 26. Observai as aves do céu. Você é importante demais para Deus. Nós não apenas insultamos a Deus quando nós estamos preocupados com comida, roupa, dinheiro. Nós estamos insultando a nós mesmos. Tipo assim, eu sou incapaz, né? Eu não confio, eu não tenho um Senhor. A preocupação diz ao mundo, eu não tenho valor, eu não tenho valor. A ansiedade é uma afronta. Essa ansiedade que está tomando conta hoje, ela afronta a bondade de Deus. E o valor que o homem ou a mulher, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, traz. Se Deus cuida dos pequenos animais, novamente, Ele irá cuidar de você. Ele vai cuidar de você. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não faz bem algum. Preocupação é inútil. Novamente, é inútil. E não pode prolongar a sua vida. O que adianta você ficar preocupado com que seja? Você não vai mudar 46 centímetros ao curso da sua vida. Primeiro, nós não sabemos a nossa hora. Não cabe a nós dirigirmos os nossos passos. Em Jeremias 10, 23 ele fala isso. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, quando nenhum deles ainda haviam sendo escritos. Em Salmo 139, 16. Você e eu
nós precisamos admitir que somos impotentes com relação a certas coisas. Nós somos impotentes, porque a ansiedade não vai mudar nada. Eu sou impotente, vocês são impotentes para fazer todo tipo de coisa. Somos impotentes porque a gente não sabe a nossa hora. Não sabe. E vamos para o próximo. Só voltando um pouco no 27, é interessante essa ansiedade de querer controlar as coisas. Eu até fiz uma anotação. Ninguém jamais viveu 1 hora a mais por ter se preocupado quando iria morrer. Faça essa reflexão aí, ó. Ninguém jamais viveu 1 hora a mais, 1 horinha a mais, por ter só se preocupado que iria morrer. Eu vou morrer. Não muda nada. Porque quem sabe o dia e a hora, só Ele, só o nosso Criador, só Deus. 28, do 28 ao 30, onde ele diz: por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus está nos chamando aqui de homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Novamente, Deus se importa com você. Quando nós preocupamos, nós estamos dizendo para Deus assim, ó: Senhor, eu não confio em você. Não confio, eu tenho que resolver na força do meu braço aqui. Eu não confio em o Senhor conduzir a minha vida. Eu acho que você realmente esteja no controle. Você é o bonzão aqui. Não, eu estou no controle. Não preciso de Deus. Para me alimentar depende de mim. E vê o melhor aqui, ó. Preciso fazer tudo para tomar conta de mim mesmo, porque não tenho certeza de que você irá. Pesado isso aqui, ó. Mas pense sobre isso agora. Deus cuida de animais selvagens. Ele toma conta de flores do campo. Ele cuidará até mesmo da relva. Por que Ele não cuidará de você? Ter fé. Porque a palavra diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a própria palavra diz, né? Os gentios que se preocupam com o que vestir, com o que comer, são as pessoas que não têm o Senhor, Deus, Jesus, como seu Senhor mesmo. E eles se preocupam. A vida deles é na força do braço deles. E ele diz no 33, né? Voltando aqui, o 32. Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste necessita de todas elas. Deus sabe que precisamos de roupa, comida, bebida para viver, e nos dará todas as roupas, comidas e bebidas para vivermos até que Ele queira. Aí Jesus fala, Ele não promete todos os seus sonhos, mais mirabolantes que sejam, irão se concretizar. Mas promete que Deus irá lhe dar o que você precisa. Para quê? Para glorificá-lo e para viver todos os dias que Ele escreveu para você. Agora nós vamos para o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino é mais importante.
Jesus quer libertar os pessimistas, preocupados. Quando nós temos carros, barcos, tratores, casas, enfim, nós ficamos preocupados com essas coisas que irão ficar aqui. Aí você começa, já desencadear aquela preocupação. E se um acidente acontecer, um raio cair, um ladrão invadir a minha casa, como é que vai ser, né? E Jesus diz que tal um tesouro melhor. O tesouro melhor está nos céus. O tesouro melhor é entregar a nossa vida para Jesus. Ter Ele como nosso Senhor suficiente. Jesus pode não tornar a sua vida fácil. Porque a palavra mesmo diz, no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. A palavra dele diz. Mas Ele fará a sua vida feliz. Ele quer nos libertar dessa corrida dos ratos, preocupação que não vai acrescentar novamente um côvado à nossa vida. Muito pelo contrário. Isso vai desencadear doenças, E no 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O amanhã estará ansioso por si mesmo. A graça de hoje foi para as provações de hoje. E quanto às provações de amanhã chegarem, então Deus terá uma nova graça para nós. Ansiedade é viver o futuro antes que ele chegue. A palavra dele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não terão fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Lamentações 3, 22 a 24. Aí você está me perguntando, Alex, como eu posso parar de me preocupar? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar totalmente aqui sem me preocupar? Conte com o apoio de Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Mas também, olhe para Jesus como seu Senhor. Seu Senhor. E não um Deus de petições. Seu Senhor. É Ele que vai governar os seus passos. Ele sabe o que você realmente precisa. Ele se importa com você. E Ele nunca irá deixá-lo e nem te abandonar. Ele não vai. Ele não vai. Ele nunca vai te abandonar. Novamente, olhai as aves dos céus. Começa a observar os detalhes da natureza. Ele faz a chuva na hora certa. Você não vê passarinho morrendo de fome. Você não vê. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 147, 9. Ele diz que dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Quando clamam. E em Lucas 12, capítulo 12, versículo 7. Olha o que o Senhor nos diz. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. A nossa vida vale muito mais que qualquer um passarinho que seja. O Senhor está dizendo, não sou eu não. No 22, Mateus 11, 28, um pouquinho à frente aqui também.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para finalizarmos aqui, começa a refletir nas seguintes situações. Você descansa no avião mesmo sem conhecer o piloto, não é mesmo? Você descansa em um navio em alto mar mesmo sem conhecer o capitão. Você descansa no ônibus mesmo sem conhecer o motorista. O que eu quero deixar para você é isso, ó. Faça o mesmo com Deus. Descansa nos braços dele, porque ele tem o controle de todas as coisas, de todas as coisas. Amém? Só descansa. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Para finalizarmos esse despertar com Cristo, fazer uma oração. Faça uma oração diferente, porque nós sempre quando iremos orar, nós temos o hábito de pedir. Quero isso, quero isso, quero aquilo, obrigado, amém. Não é assim que é comum fazermos as nossas orações? Se Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor, eleve o seu pensamento, fique em silêncio e peça só uma coisa: Senhor, fale comigo, porque como Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está pedindo. E você sabe o que Ele tem para falar para você? Você sabe? Uma coisa é você estar pedindo, Ele sabe. Mas e agora? Você sabe o que Ele irá falar para você? Então, assim, você tem que elevar o seu pensamento a Deus, esvaziar seu pensamento de todas as coisas externas e pedir uma coisa simples: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu tenho certeza que Ele irá falar no seu coração qual o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer, aquela decisão, aquela que você está na dúvida aí, Ele irá falar para você qual é a melhor. Ele irá falar para você qual é o diagnóstico dessa doença, desse exame aí que você fez. Ele sabe, Ele sabe. Ele é o médico dos médicos, é Ele que sabe todas as coisas. Todas as coisas feitas por mão dos homens, mão humanas, pode ter erro, mas Ele no final é o que sabe de todas as coisas. Amém? Então o que eu quero para finalizarmos é isso: eleve o seu pensamento enquanto eu faço a oração e pede para Ele falar com você. Feche seus olhos onde você está. Se você não puder fechar seus olhos, apenas fique em meditação. Senhor, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por mais esta manhã que o Senhor, Pai, na Sua infinita misericórdia nos concede, Pai. Obrigado mesmo, meu Senhor. Senhor, essas pessoas que estão aqui, tire, Pai, esta ansiedade, meu Pai. Fale a cada um
no seu coração neste momento, meu Pai. Porque é o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que tem o melhor para nós, meu Pai. Traga a tua paz, meu Pai. Traga o descanso, meu Pai. Traga o provento, meu Pai. Oh, Senhor, quão grande é a tua graça, meu Pai. Traga o alívio, meu Pai. É a oração que eu peço, meu Pai. Fale ao coração de cada um aqui, meu Pai. Assim eu oro, entregando o meu dia de hoje, mais essa semana, nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor que guie os nossos passos, meu Pai. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que façamos uma excepcional segunda-feira, uma excelente semana que está se iniciando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá amém aí, Maria. Amém. Amém.